A paz do Senhor Jesus, caro pastor, superintendente e educadores cristãos. A escola dominical tem como propósito ensinar a palavra de Deus a todos os públicos que constituem a igreja local. Para alcançá-lo, os educadores cristãos devem estar bem equipados e atualizados no conteúdo de sua área de atuação. A CPAD, a editora da escola dominical, cumprindo a sua missão de capacitar e aperfeiçoar os educadores cristãos em nosso país, tem a honra de anunciar o 10º CENED, Congresso Nacional de Escola Dominical, onde refletiremos a respeito da prática da educação cristã a partir do tema O Espírito Santo capacitando a igreja para o ensino da verdade, baseado em João capítulo 14, versículo 26. O 10º CENED ocorrerá de 2 a 5 de novembro na acolhedora cidade de Fortaleza, capital do estado do Ceará. Permitindo Deus, desfrutaremos de um período de grande crescimento intelectual e espiritual na seara da educação cristã. Educadores, psicólogos e pastores experimentados no Ministério do Ensino colaborarão para o aperfeiçoamento dos professores e superintendentes que atuam diretamente na escola dominical de suas igrejas locais. Para o grupo de professores da classe de adultos, no dia 3 de novembro, abordarei a respeito do assunto Formando Professores de Adultos na Escola Dominical. Nesta ocasião, apresentaremos o caminho que os educadores cristãos devem percorrer para sua capacitação e aperfeiçoamento. Abordaremos as disciplinas importantes para a formação dos educadores cristãos, bem como disponibilizaremos um roteiro de leitura para o aperfeiçoamento dos docentes. Ainda para o grupo de professores da classe de adultos, no dia 4 de novembro, desenvolveremos o seguinte assunto: modelos de avaliação para o aprendizado de adultos. Com base na Bíblia e com interface com as literaturas especializadas, abordaremos a importância da avaliação na classe de adultos, seus modelos e funções. Para o grupo de professores da classe de discipulado, no dia 4 de novembro, desenvolveremos o assunto do ensino como base do discipulado. Nesta oportunidade, mostraremos que o processo do discipulado deve levar em conta a tradição cristã a respeito do estudo da Bíblia e das grandes doutrinas de nossa fé. Portanto, inscreva-se no 10º CENED Congresso Nacional de Escola Dominical e seja capacitado e aperfeiçoado para, com excelência, exercer o ministério de ensino em sua igreja local. Em Fortaleza, estaremos juntos. Até lá e fique na paz do Senhor Jesus. Uma realização CPAD, a editora da Escola Dominical. Apoio CGADB. Subsídios. Lições Bíblicas. Jovens. Lição 3. Quem segue a Cristo estuda a palavra. Pai do Senhor, meu irmão, Pai do Senhor, minha irmã, eu sou o pastor Tiago Brasil e essa é mais uma das nossas lições bíblicas para jovens da CPAD, terceiro trimestre de 2022. Nós estamos na nossa lição Imitadores de Cristo, ensinamentos extraídos das palavras de Jesus e dos apóstolos. Se você quiser mais informações para subsídios da sua lição bíblica, você pode adquirir o nosso livro de fomento, de aprofundamento da nossa lição, livro que eu tive o privilégio de escrever em coautoria com o professor Marcelo e a professora Thelma, e você pode adquirir tanto no site da nossa CPAD como nas livrarias mais próximas de você. Nós estamos então na nossa lição de número 3, vamos falar sobre quem segue a Cristo estuda a palavra. E aí a introdução da nossa aula, eu quero convidar você para fazer toda a contextualização do episódio de Filipe e o etíope. Sim, é sobre aquele acontecimento do livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 8, que nós vamos dedicar
toda a aula. E o objetivo central dessa lição, em específico, é demonstrar a relevância da dedicação ao ensino sistemático, mais que isso, ao estudo sistemático da palavra, e demonstrar de que quanto mais nós nos dedicamos a aprender as Sagradas Escrituras, mais aptos nós estamos para o serviço do Mestre. Caro professor, aproveite para desmistificar entre os seus educandos essa pseudo-dicotomia, essa falsa divisão que existe entre graça e estudo, entre poder de Deus e letras. Não, nós não precisamos separar as coisas. Quem estuda muito a Bíblia é para ser cheio do poder de Deus. E quem é cheio do poder de Deus, quem ora muito, é para ser aquele que conhece bem a Escritura, porque esse é o fundamento da palavra de Deus. Vamos lá para o nosso tópico de número 1. Nós vamos falar no nosso primeiro tópico sobre o cristão como missionário nato. Nós já nascemos como cristãos para fazer a obra missionária. Se você é cristão e não tem um fogo de evangelização, um ardor evangelístico dentro de você, olha, você precisa voltar à casa do oleiro, você está com um problema de fábrica, você tem que voltar às bases do cristianismo, porque ser cristão, dizer que você é um cristão missionário é na verdade redundante, é um pleonasmo. Não existe cristão missionário, porque na verdade todo cristão é missionário. Todo cristão carrega uma missão. E quais são esses aspectos específicos do nosso mistério missionário, do nosso fazer missionário que eu quero apresentar para você? Vamos lá. No subtópico número 1, eu quero lembrar a você que nós somos conhecidos dele e Ele, então, é aquele que nos conhece. Você deve lembrar da cena, e ela é muito interessante, que Filipe está fazendo a obra de Deus em Samaria, e de repente ele é tomado por Deus para fazer a obra em outro lugar. E Deus sabia que Filipe era a pessoa certa para o momento certo. Por outro lado, Deus conhece também o etíope. Ele sabia que aquele homem precisava de alguém que tivesse um conjunto de características bem específicas para lhe pregar o evangelho. Não bastava que fosse alguém instruído, porque aquele homem era alguém educado, instruído, um leitor, tinha diante de si, inclusive, fragmentos, rolos do profeta Isaías, aos quais ele lia. Ele não precisava, então, apenas de um erudito. Ele precisava de um intérprete, mas não meramente de um doutor da lei. Ele precisava de alguém que tivesse graça para ensinar os princípios do evangelho. Professora, Jesus conhece você. E é por isso que você está nessa sala. É porque Ele conhece você e sua classe que você continua nessa turma. Talvez você até já disse, né, esses dias, no início do trimestre, por que eu novamente? Pedi até para ser deslocado, pedi para mudar de turma, por que eu? Porque o Senhor sabe que você é a pessoa certa, no tempo certo, para proclamar as verdades certas àqueles que precisam. Então Ele conhece, Ele sabe quem é você. Assim como Filipe era a pessoa certa para ouvir a mensagem, para pregar a mensagem do Evangelho ao etíope que precisava ouvir, você é o vaso de Deus, o instrumento de Deus certo para a turma a qual você lidera. O tópico 2 desse nosso primeiro item diz que servir a Jesus exige disposição para quebrar os próprios preconceitos. Lembremos-nos, Filipe prega a um estrangeiro, alguém de uma outra cultura, de uma outra cosmovisão. Sim, nós tendemos a nos acomodar na nossa própria bolha, no nosso próprio universo. Nós tendemos a nos acomodar para não querer romper com os padrões que socialmente nos foram impostos e que a gente está acomodado. Deus fez exatamente o contrário com Filipe. O pôs em uma situação adversa, em um contexto desafiador, para pregar a alguém que ele não conhecia e que tinha dúvidas profundas sobre o Evangelho. Isso é o cerne da evangelização. Nós precisamos quebrar os nossos próprios preconceitos. Já imaginou se Filipe tivesse visto aquela carruagem e visto todo o aparato estrangeiro? Porque sem dúvida alguma era perceptível que aquele era um indivíduo de uma outra cultura. Já imaginou se ele tivesse deixado passar?
uma alma teria perecido, uma vida teria deixado de ter sido alcançada pelo Evangelho e uma missão não teria sido feita. Acredite, caro professor, cada vida é um universo importante para Deus. Talvez a sua sala não tenha multidões de alunos. Quem sabe você dá aula para 2, 3 educandos e alguém não quer valorizar. Talvez até já tentaram fechar a sua turma e você insiste. Continue. É através do seu esforço individual que vidas serão transformadas, pessoas serão abençoadas e uma nova história se construirá na sua comunidade local, no seu bairro, na sua cidade, quem sabe no nosso Brasil. No ponto 3 da nossa lição, nós vamos trabalhar, desse tópico 1, sobre a natureza imprevisível do seguir a Jesus. O texto diz que Filipe estava fixo em Samaria. Ele estava pregando o evangelho naquelas cercanias. Mas de repente ele foi arrebatado, tomado, conduzido por um ímpeto evangélico para ir aonde não era para ir. Ele foi ao deserto. Você entende? Alguém poderia dizer, que loucura é essa? O que está acontecendo? O próprio Filipe poderia ter dito, o que eu faço aqui no meio do deserto? Eu tenho que ir às multidões. Eu preciso ir onde estão as pessoas. No deserto eu vou pregar a quem? Mas Deus, que é rico em misericórdia, grande em amor, deu ao coração de Filipe a tranquilidade de crer que ele estava sendo conduzido pelo Evangelho. Professor, acredite, não importa onde os seus jovens estiverem, Deus usará você para fazer a diferença. E talvez Deus tenha conduzido você para vivências e experiências inimagináveis. Esteja disponível para viver o imprevisível de Deus. Esteja disponível para viver o novo de Deus. Para viver aquele Deus que nos chama para fazer infinitamente além do que pedimos ou pensamos. Creia, esse é o Deus que tem surpresas, inclusive no deserto. Eu finalizo esse item 1 lembrando a você que é imprescindível no processo de evangelização a quebra de preconceitos. Nós precisamos entender que todos precisam de Cristo. Quem são os estrangeiros que estão próximos a você? Talvez você é da região norte, onde um grupo de venezuelanos está aí próximo a você. Eles precisam de Jesus. Talvez você é da região sudeste, onde tem a presença também enorme de bolivianos, de pessoas de outras etnias, gente vinda atualmente da Ucrânia ou do Irã. Você pode ajudar essas pessoas, sírios, gente que precisa ouvir o Evangelho. Quem sabe eles só esperam por você. E por meio do seu esforço, da sua evangelização, gente vai ser abençoada. Vamos em frente? No ponto 2, a nossa lição vai falar sobre o cristão como um discipulador por natureza. E no tópico 1, a responsabilidade pessoal e o preparo para a evangelização. Sim, eu só posso pregar o que eu sei. Jesus de Nazaré disse aos seus amigos, aos seus discípulos, que eles não precisavam ter nenhum tipo de angústia, porque o Espírito Santo os lembraria as palavras que eles precisariam dizer perante as autoridades. Mas preste o que Jesus disse, preste atenção no que Jesus disse. Ele falou que você, jovem, que você, professor, precisava lembrar do que estudou. Lembrar do que estudou em que sentido? De que você já viu a palavra e agora pode pensar nela. Ora, essa é a razão de ser da escola bíblica. Nós estamos aqui para aprender a palavra, para no momento certo poder citá-la. Lembra do contexto do etíope? Ele está lendo o profeta Isaías. E Filipe conhece o texto. Ele era aluno da escola bíblica. Desculpe, estou fazendo aqui uma metáfora, uma analogia. Ele era um estudante da palavra. Ele era alguém que, quando o etíope leu em voz alta o texto, que era uma tradição daquela comunidade, ler textos em voz alta, ele sabia do contexto e ele falou para aquele estrangeiro. É disso que a gente precisa. De gente que conheça a palavra. E só dá para conhecer com manuseio semanal, com estudo sistemático. É por isso que nós temos a escola bíblica. É por isso que nós temos cultos de doutrina. É por isso que a Assembleia de Deus é uma igreja da palavra.
Ponto número 2, desse tópico número 2, é que nós somos convidados a sermos discipuladores. Filipe não foi só um evangelista. Ele se preocupou em explicar os detalhes daquele texto ao estrangeiro. E explicou de uma tal forma que foi inevitável, ao final daquela aula, as palavras do estrangeiro e do etíope. Eu quero me batizar. O que me impede de batizar? Vejo águas. Posso me batizar? Esse é o objetivo da escola bíblica, caro professor. Formar adoradores. Nós não estamos apenas num compromisso semanal de transmitir informações, não. Nós somos chamados a fazer discípulos do Cristo, do Salvador, do Eterno. Me deixa lembrar você que depois que Filipe evangeliza, discipula e batiza, o etíope vai embora. Sabe, Filipe não se preocupou que ele ia para outra igreja. Filipe não se preocupou que nunca mais veria o etíope. Não! A alegria de Filipe foi em evangelizar, em consolidar um discípulo e deixá-lo ir, cheio do Espírito Santo. É isso que somos vocacionados a fazer discípulos para a glória e para a honra do nome de Jesus. Em terceiro lugar, eu quero lembrar você que a compaixão para com aqueles que têm carência de Deus é imprescindível. O que leva Filipe a evangelizar, a discipular e a batizar aquele homem é um coração cheio do amor de Deus. É um coração que olha para a fome, para a sede que aquele homem tinha e acolhe. Filipe não critica, Filipe não zomba, Filipe não impõe mecanismos ou protocolos instrumentais que impedem o crescimento daquele homem. Não. Filipe dá princípios. Filipe fala para crescimento daquele homem. E faz isso com muito amor. Faz isso com misericórdia. Obrigado, professora. Obrigado, professor. A sua presença nessa sala faz a diferença entre os nossos jovens. Graças a você, gente está crescendo, se fortalecendo em Cristo. E já já, eles também serão Filipes que pregarão a muitas pessoas. No ponto 3 da nossa lição, nós temos que lembrar que o cristão é um servo. E por isso, em primeiro lugar, nunca duvide do poder transformador do Evangelho. Será que dá tempo? Foi tão rápido. Será que essa conversão foi verdadeira? Será que esse etíope realmente creu em Cristo? Por favor, não duvide do poder de Deus. Naquela circunstância, naquele ambiente, naquele contexto, ou era aquilo, ou não teria outra chance. Ou era naquele caminhar, ou era no ritmo da carruagem, ou aquele etíope nunca ouviria o Evangelho. Sim, o ideal é que ele tivesse congregado em uma igreja de Samaria, tivesse ficado com Filipe durante meses e pudesse ter amadurecido bastante no crescimento da palavra. Mas aquele contexto não permitia. Mas nem por isso a conversão deixou de ser verdadeira. Nem por isso a graça do Evangelho se limitou. Creia, Deus faz como Ele quer, da maneira que Ele deseja. Em segundo lugar, eu quero lembrar você que você não tem que pensar em números, mas pense no impacto de Deus por meio da tua obediência. Se você voltar lá em Atos 8, no início do capítulo 8, Filipe está pregando para multidões. Filipe está pregando para muita gente. E de repente ele é tomado, arrebatado, e quando ele se percebe, ele está num deserto solitário. Se fosse nos nossos dias, talvez alguém teria pensado, estou na prova, estou no momento de dor. Não! Era Deus convidando Filipe para fazer a missão dele. Professor, mostre para os seus jovens que pregar para multidões é tão especiais como pregar para pessoas individualmente. Que falar do amor de Jesus para uma igreja com milhares de pessoas é tão relevante como ir de porta em porta e dizer às pessoas: Jesus te ama. Em terceiro lugar, para finalizar, a gente precisa entender que depois de cumprir tudo que Deus nos mandou fazer, nós temos que fazer mais. Sim, a cena de Atos 8 termina com Filipe voltando para Samaria. E aí o que alguém pode pensar? Agora ele vai ter férias. Agora ele vai tirar um ano sabático. Agora ele vai descansar. Não! Ele foi fazer mais. Porque essa é a alegria do cristão. Não é servir uma instituição. Não é servir uma máquina religiosa. É servir o reino. É servir Cristo. É servir a Deus.
Quem estava lá no deserto vendo Filipe pregar, humanamente falando? Ninguém. Quem era testemunha do esforço de Filipe em pregar, evangelizar, discipular e batizar o etíope? Ninguém. Mas ele volta e continua a pregar. Segue a fazer a obra, porque esse é o galardão de servir a Deus, ter o privilégio de fazer a obra dele. Professor, educador cristão, que Deus abençoe a tua vida e que Deus faça multiplicar a tua alegria, que a cada domingo você se sinta empolgado. Para quê? Para voltar no próximo domingo e ensinar mais e mais os teus educandos. Que Deus em Cristo vos abençoe, que nós possamos concluir a nossa lição lembrando que a hora de servir a Deus é agora, e que nós precisamos ser menos inúteis para a religião e sempre servos do Cristo, que nos chama para fazer a obra dele hoje, aqui e agora. Deus abençoe a tua vida, uma alegria estar com você em mais um domingo. Que Deus te abençoe. Tchau, tchau. Fica na paz do Senhor.